Eu vi. Opa, Giovanni, tudo bem, meu amigo? Fala, Felipe, agora foi. Tudo Beleza, e certo? você, como é que tá? Tudo certo? Tá me ouvindo legal aí? Tudo bem? Perfeito, tudo certinho. Tô te escutando Feliz de aqui ver alto e quanta claro. gente legal tem aqui participando, né? Muita gente, Bastante. gente experiente, gente que eu acompanho, gente que eu admiro, tá aqui, Muito tá com legal, a né, Giovanni? gente aqui. A gente poder Legal. bater esse papo aí, poder tirar algumas dúvidas, é claro. A gente vai tentar atender dentro do possível aí, mas é difícil, né? Com essa compreensão de todos. Estava falando aqui, Giovanni, você já é assíduo das lives da Velejar Brasil, né? Não só das lives, mas é um grande parceiro. Sempre que eu preciso da sua ajuda, numa travessia ou até numa regata, você está sempre à disposição. Queria te agradecer mais uma vez por dedicar seu tempo aí para a gente aprender mais um pouquinho de meteorologia. Tamo junto, é um prazer sempre participar dessas travessias. Eu, além de me divertir muito fazendo essas travessias, cara, traçar aqueles roteamentos para mim é meio que nem brincar de videogame. Eu me divirto pra caramba. E aprendo bastante também. Cada travessia que eu acompanho, eu aprendo. Porque cada barco é de um jeito, cada tripulação é de um jeito, e a atmosfera e o mar também, cada dia estão de um jeito. Então é Eu muito fico. legal ter essas oportunidades. Eu te agradeço até de me dar essas oportunidades. Que isso, é uma honra. Inclusive, Giovanni, eu venho aprendendo bastante também com relação aos aplicativos, né? Que ele tem muito, os aplicativos têm muito mais recurso do que a gente imagina. E existe outros softwares também que tem uma resolução muito maior, que a gente consegue uma definição mais próxima à costa, né, Giovanni? É, Felipe, até pouco tempo, né, anos atrás, há uma década aí, talvez um pouco mais, entre 10 e 20 anos atrás, a meteorologia era mais feita, principalmente na navegação, era mais feita na base das cartas piloto, né, que mostravam a climatologia, né, o que na média acontecia em termos de vento em cada região, e para você saber o que estava acontecendo naquele momento, se estava dentro dessa média das cartas piloto ou não, você olhava as cartas sinóticas, né, cartas da Marinha, e também recebia os avisos, né, aviso de mau tempo e tal. Então a navegação tradicional ela vinha seguindo essas fontes de informação, né? E aí começaram a surgir, nos Estados Unidos já faz uns 20 anos que o pessoal da navegação começou a usar as primeiras previsões numéricas de tempo, né? que, que são aquelas que rodam nos supercomputadores dos grandes centros de meteorologia. Lá nos Estados Unidos tem o NCEP, né, que é o Centro de Previsões Ambientais da NOAA, que gera o modelo GFS, né, que é um modelo mais conhecido, mais popular no mundo aí. Quase todos os aplicativos têm esse modelo GFS. Só que esses modelos eles têm os valores numéricos de vento, né, em grades que são com vários pontos, e esses pontos têm um certo espaço entre eles, né? Esses pontos são igualmente espaçados. O GFS, lá atrás, né, na época, quando eu estava saindo da faculdade, começando a trabalhar, uns 20 anos atrás, um muito bom que tinha, que era o AVN, que era uma geração antiga, antes do GFS. Ele tinha 1 grau de resolução. 1 grau são 60 milhas náuticas, né? Dá mais de 100 quilômetros de distância entre cada ponto desses da grade. Então isso era o que a gente tinha de melhor na época, né, 20 anos atrás. E isso era distribuído para os usuários e no meio da navegação da vela era distribuído em arquivos em formato bem compactado. E dentro desses arquivos, que eram arquivos binários, vem também uma descrição do que tem ali dentro. Então esses arquivos não têm só números, tem o nome da variável, tem o centro de meteorologia que gerou aquele arquivo, tem o tipo de variável, nível, né? Tem vários níveis daquela variável. E esses arquivos que contêm essas previsões numéricas com essas informações são chamados de arquivos GRIB. Né? O GRIB é uma sigla, o G é de gridded, né? Que é dados em formato de grade, e o B é de binário. Então esses arquivos começaram, uns 20 anos atrás, a serem distribuídos. Isso foi evoluindo. E aí evoluiu também a forma de usar esses dados, de aproveitar esses dados. Começaram a surgir os visualizadores desses dados. Né? Então, lá atrás, 20 anos atrás, tinha um serviço que era o Sail Mail, que o pessoal mandava por e-mail, mas começou com rádio, né?
via rádio, transmitindo dados, e depois por e-mail também. E esse serviço foi evoluindo. Aí começaram a fazer os visualizadores do GRIB, e aí, bom, a coisa foi evoluindo, evoluindo, e hoje em dia a gente tem uma gama enorme de visualizadores de GRIB. Os GRIBs também evoluíram, essa distância entre os pontos do GRIB foi diminuindo, né? E aí a gente tem mais detalhes. Tem mais um pouco mais de certeza na previsão. Isso, né? Com esses pontos mais próximos, Felipe, exatamente isso. O modelo ele consegue enxergar mais detalhes da atmosfera e da superfície, do relevo, né? Se você, como 20 anos atrás, você tinha um ponto a cada 100 quilômetros, se você tem uma montanha no meio, essa montanha pode ter 5 quilômetros de altura, mas se ela tiver uma largura menor que 100 quilômetros, o modelo não vai enxergar o efeito dessa montanha. E a gente sabe, montanha no mar, por exemplo, ilhas, né, fazem muita diferença no escoamento do ar. Tem Ilhabela, como exemplo, tem Ilha Grande e outras, né? Fazem muita diferença. Regata, né? Principalmente na regata, que você passando por trás de uma ilha ou pela frente da ilha, você vai ter uma condição diferenciada, né? Exatamente, porque dependendo de onde o vento bate, ele vai acelerar numa parte da ilha e atrás dela vai ficar uma sombra, um rastro de sombra, né? E esse efeito, Felipe, com aqueles modelos de 100 km, você não conseguia enxergar. Bom, esse modelo americano GFS evoluiu, hoje a gente tem ele com 0,25 de grau, né, 1/4 de grau, então é uma resolução que a distância entre o ponto é 1/4 daquela que era naquela época, né? Mas mesmo assim, o que dá 20 e poucos quilômetros de distância entre os pontos. Ainda é uma distância grande, né? Uma Ilha Grande, por exemplo, some ali no meio, uma Ilhabela some ali em 20 quilômetros, 25 quilômetros. Então os efeitos, por exemplo, do canal de Ilhabela, que a gente sabe ali, o vento acelera bastante ali no canal, né? Esses modelos globais, o GFS, por exemplo, não consegue pegar esse efeito. Aí você tem que ir para modelos de resolução mais alta. E aqui no Brasil, temos uma novidade. Aqui no Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia liberou deve fazer 10 dias ou 2 semanas no máximo, de forma pública, os arquivos GRIB de resolução de 0,025. Ou seja, a distância entre os pontos daquela grade é 1/10, né? 1/10, mas 10%, bem menorzinho, que o do modelo GFS, né? Modelo mais usado. Então, esse modelo, sim, já consegue enxergar efeitos da Ilhabela, efeitos da Ilha Grande, a sombra, esse rastro de sombra de vento, né? E além do efeito... Giovanni? Como que faz para o pessoal entrar nesse modelo? Então, Felipe, tem um FTP, eu posso até colocar depois o endereço aí, a gente tem um FTP, você clica ali no endereço e vai lá, tem um diretório, abre no seu navegador e tem lá o arquivo. Tá? Você pode baixar esse arquivo e visualizar. Só que tem um detalhe nesse arquivo. Ele vem numa projeção, esses pontos estão numa projeção geográfica que os softwares de navegação, de roteamento, de chartplotters, não conseguem entender. Tá? Aí precisa de uma conversão nesse arquivo, para mudar o tipo de projeção, para que esses softwares, aplicativos consigam entender. Eu quebrei a cabeça um tempo, conversei com um desenvolvedor, foi do QTVLM, o Philippe Lelong, do QTVLM, que me ajudou a entender o que estava errado no arquivo que a gente não conseguia ler nos softwares, né? QTVLM, no Squid, no OpenCPN, outros softwares que não entendiam. E aí eu fuçando, mexendo lá no GRIB, eu consegui descobrir um tipo de uma sacanagemzinha que a gente faz, a gente lê o arquivo e diz para ele que ele é numa projeção diferente ali, é uma manipulaçãozinha de 2, 3 linhas de código, usando um programinha lá que faz isso, e eu fiz isso em Python e está dentro do Google Colab. Tem uma parte dentro do Google Drive que consegue ler esses scripts em Python. Então eu fiz esse script e, como o arquivo é público, né, e a ideia minha é de forma assim, aproximar quem precisa da meteorologia mais moderna, de melhor qualidade. Então eu estou oferecendo para as pessoas, passo o script, a pessoa pode rodar, ela escolhe os parâmetros que ela quer, pode ser vento, pode ser chuva, pode ser
pressão, né, temperatura, a área que ela quer, tem Uhum. um domínio, pode ser Sudeste, Sul, Nordeste, tem de todo o Brasil inteiro. E aí a pessoa pode baixar, rodar o script e baixar no seu computador esses arquivos de resolução mais alta de forma gratuita. A gente não Ah, tem, Felipe, em nenhum lugar do mundo, para a costa brasileira, um modelo com resolução tão alta, com tanto detalhamento como esse. E é de graça. ô, Giovanni, aproveitando para lembrar que você também tem um canal no YouTube, né, que você vem disponibilizando diversas informações, muito legal, vem ajudando aí na divulgação. É, fora o seu canal no YouTube, você também tem o Instagram, se chama #Cell, para quem quiser encontrar, né? E lá também vai ter muito mais informações detalhadas. Hoje na live a gente não tem como se aprofundar muito nos assuntos. E fora Bem aí, lembrado, Felipe. No canal, inclusive, eu postei lá, hoje é segunda, né? Ontem à noite, eu postei lá no canal #Cell um vídeo explicando como conseguir rodar esse script e baixar esses arquivos aí. Então, quem tiver interessado nessas previsões numéricas, que são as mais detalhadas para a costa brasileira, é só ir lá no canal #Cell, acessar o vídeo lá que eu estou explicando. E se tiver dúvida, me escreve, né? Eu tento ajudar. De ontem para hoje, ó, eu te digo que 9 pessoas acessaram o script e estão tentando baixar esses dados, né? Então, várias pessoas estão animadas a usar esses dados e eu fico feliz, porque eu fico feliz quando a meteorologia se aproxima de quem pode usar e se beneficiar dela, né? Eu fico grato é gratificante ver isso, né? Que o trabalho da gente ajuda, é útil para as pessoas. inclusive para mim, né, Giovanni, que muitas das lives que a gente fez, eu estava em momento de prova de capitão, então não pude aproveitar para aprender bastante durante essas lives. E agora eu estou fazendo o Yacht Master. Então estou reciclando Opa, mais uma vez essa questão da meteorologia, né, da meteorologia. não esgota, né, Giovanni? Eu acho que a gente Não, tem muito que aprender. Agora entrou o sempre. Juca aí, Todo dia eu estou aprendendo. mais um que vai participar da nossa série de lives. Está todo mundo aí, está o Pedro, está o Juca, está o Luciano. Ah, Pessoal, legal. acompanhar aí durante a Um abração semana. para todo mundo, todo o Obrigado pela time aí. presença. Tem bastante gente, né, Giovanni? É Tem. muito legal aí poder compartilhar aí com a galera. E essa Giovanni, galera que vai também oferecer cursos, né? pelo Nessa Brana, parceria com a Brana, né? Nessa parceria com a justamente, Brana. justamente, a Brana, que é um grande parceiro nosso, o Giovanni tem um curso lá, o Luciano, o Pedro e o Juca também. E esses cursos eles podem aprofundar mais o assunto também, né, Giovanni? Isso. A ideia é a gente aproveitar para lançar essas novidades, né? Mostrar essas novidades. O roteamento meteorológico, por exemplo, né? Que é um tema onde eu tenho me aprofundado, tema que eu tenho gostado muito. Descobri não faz muito tempo, mas me divirto pra caramba com esse tema e tenho me aprofundado, aprendi bastante e vejo que ele é muito útil para navegação, tem muita utilidade. E assim, Felipe, é um assunto, é um recurso, uma ferramenta que está começando ainda, né? Mas que tem tudo para crescer bastante no futuro, né? Como algumas ferramentas tecnológicas, né, que pouca gente usava até alguns anos atrás e hoje é bastante popular, né? Por exemplo, o uso de redes sociais, lives, né, e outras coisas, né? Até poucos anos atrás pouca gente usava e hoje é muito popular. Então eu vejo que esses recursos mais tecnológicos da meteorologia, eles tendem a se expandir, né? Eles nunca vão tomar 100% do espaço, lógico que não, né? Toda a meteorologia é o conhecimento tradicional, tal, ele precisa ser conservado, valorizado, reconhecido e ainda utilizado, né? Até porque em muitas situações você não tem acesso a nenhuma tecnologia, né? Você tem que saber se virar sem nada, zerado, né? Mas quando é possível ter esse recurso, eu acho que ele pode ajudar muito no planejamento de uma travessia, seja uma travessia curtinha, né, por exemplo, Paraty-Angra, né, ou uma travessia transoceânica, né, do Brasil para a África, ou da Europa para o Brasil, né,
Então, são recursos que podem ajudar muito. Agora, para a gente saber usar essas ferramentas, é importante a gente entender o que tem por trás, que são esses arquivos GRIB, né? Um pouco a gente já está explicando aqui, porque existem inúmeros tipos de arquivos GRIB, né? Inúmeros modelos, né? Então, tal aplicativo está melhor que o outro. Mas, espera aí, vamos ver, que modelo numérico tem por trás? Hoje em dia, toda previsão de tempo tem um modelo numérico por trás, né? Agora, se foi um meteorologista que fez a previsão, então ele provavelmente consultou vários modelos, diferentes modelos, né? Então, a ideia é a gente mostrar essas novas ferramentas, essas novas tecnologias, e para que a pessoa perceba o quanto isso pode ser útil para trazer mais segurança para a navegação, né, no planejamento. Para você tomar a decisão, tem uma frente fria chegando, tá, eu vou sair, eu velejo nesse vento a uma certa velocidade, eu vou encontrar essa frente daqui tantas horas com tal intensidade. Vale a pena eu ir? Não, vou esperar um pouco. Espera essa frente passar, depois eu vou, né? Então, todo esse planejamento que vai te trazer segurança, vai te ajudar a planejar que tipo de equipamento, de velas, né? Como é que você vai se equipar? Inclusive, Giovanni, você consegue hoje em dia traçar a rota que você vai fazer e calcular mais ou menos em que ponto da travessia você vai estar e qual a previsão que você vai estar naquele momento. Isso, Felipe. O roteamento é justamente isso. Você traça o ponto inicial e final, ou pode traçar alguns waypoints também no meio do caminho, onde você quer obrigatoriamente passar, e o software, né, o aplicativo, ele vai calculando a sua posição a partir do vento que está sendo previsto. Então, você informa para o software a velocidade com a qual o seu barco anda para cada direção e velocidade do vento, tá? E essa informação vem através de um tipo de gráfico, um tipo de arquivo que é o chamado polar, né? Tem um gráfico em coordenada polar que mostra a velocidade do barco para um dado vento, para cada direção do vento. Então você dá esse arquivo das curvas polares do seu barco para o software, ele pega, você dá também o arquivo de previsão de tempo, né? E aí o software vai calculando a velocidade com que você anda, e ele pode também buscar trajetórias melhores para você chegar mais rápido, ou até para evitar algumas situações. Você pode dizer para ele, não quero vento acima de 30 nós. Beleza, então ele vai fazer uma trajetória fugindo desses ventos mais fortes. Até de ondas também. Você pode dizer para ele, não quero onda acima de 3 metros. Ele vai traçar a trajetória para você fugindo de ondas. E além de vento e ondas, você pode também ter informação de correntes oceânicas. Então você pode ter tudo isso. Bom, fora as outras variáveis meteorológicas, né? Chuva, a pressão atmosférica, temperatura, umidade, nebulosidade, índice de instabilidade atmosférica, como CAP, né, e outras informações. Tudo isso você pode ter em cada ponto da sua trajetória, naquele horário em que você vai estar naquele ponto. Então, tem softwares que são mais complicados, dão mais... Deu uma travada. Ele já traça, escolhendo a velocidade do barco, ele já faz isso. Como no Wind, por exemplo. O Wind tem esse recurso gratuito, muito prático, fácil. Tá? A primeira olhada, alguém me pede... Tem um curso de Wind, não tem? Exatamente, Felipe. Tem o curso, bem lembrado, tem o curso, né? E esse curso do Wind, que ensina a fazer esse roteamento gratuito no Wind, que é o primeiro que eu faço. Quando alguém me pede, vou fazer tal travessia, primeira olhada que eu dou, primeira fuçada, é logo no Wind. Tá? Ele te dá uma ideia rápida do que está para acontecer. Aí depois eu vou no software, onde você vai ter mais detalhamento, pode mexer mais coisas, configurar mais coisas do barco, né? E aí você consegue ter mais detalhes. E esse Wind, então, a gente deu um curso ano passado sobre ele, que foi ao vivo, né? Um curso ao vivo, online. Aí depois, no final do ano, eu regravei esse curso, então foi totalmente reeditado, então não é gravação de vivo, né? Eu gravei as aulas novamente, então eu fiz uma atualização do conteúdo, e não só do conteúdo do curso, mas o conteúdo do Wind também, com ferramentas novas que tinham aparecido no Wind. Então, tem a parte do Wind, tem a parte de introdução à meteorologia, né, que são conceitos básicos, né, de frentes, de situações de brisa e tal, para quem está começando. Né, então, são básicos e são importantes. É aquele básico, Felipe, assim, é aquele tijolo que você põe embaixo para depois ir construindo os outros tijolos, né? Que te ajuda a conseguir aprender mais quando você está lá no meio do mar, né?
Então você tem esse de introdução, que a gente reeditou, você tem o curso Indy, esses já estão gravados, né? E aí, adicionalmente, a gente vai dar esse curso ao vivo do roteamento meteorológico, onde a gente vai falar dessas curvas polares, dos arquivos GRIB e dessas diferentes ferramentas de roteamento, né? E como a gente analisa isso. Então, todo esse pacote vai estar junto aí. Quem já assistiu ano passado o curso, vai pegar um curso reeditado e ainda vai ter essa parte extra. Ô, Giovanni, outra coisa também que eu gosto de colocar em pauta aqui no nosso bate-papo são os assuntos que estão no momento acontecendo na meteorologia, né? E a gente está num momento excelente para conversar, né? Porque a gente tem uma superlua, né? O quanto que isso influencia na questão da meteorologia, é a questão do ciclone tropical, né? E as ondas que entraram na Baía de Guanabara. Então tem muita coisa acontecendo, né, Giovanni? Tem muita coisa aí para a gente... A Lua é espetacular, né, no céu. Para quem está navegando, olhando para essa Lua, mesmo na cidade, aqui eu estou na cidade olhando para essa Lua, é espetacular. E na navegação, ela influencia bastante na maré, né? Mas não é só na altura da maré, né? Ela influencia nas correntezas também, né? Que é outro ponto interessante de arquivos GRIB. Tem alguns lugares, lá na Europa, nos Estados Unidos, do Brasil ainda não conheço. Talvez algumas baías, talvez a Baía da Guanabara, a Baía de Santos, eu acho que tem alguma pesquisa de modelos mostrando as correntes de maré. Tá? Então a Lua vai influenciar não só no nível, né, na altura do mar, a gente tem a Lua cheia, a gente tem maré de Cisígia, que é a maré com amplitude maior, né, ela vai subir mais e vai descer mais, mas isso também vai fazer com que nas áreas fechadas, né, nos estreitos, nas entradas de baías, a gente tenha uma aceleração da corrente também. Né? Então esse é o efeito no mar. E o ciclone? Bom, tivemos esse ciclone semana passada e foi um ciclone incomum, viu, Felipe? Ele teve características, ele não chegou a ser tropical. Bom, rapidamente, a gente tem 3 tipos de ciclones. Né? O mais comum é o extratropical. Aqui no sul do Brasil, nas nossas latitudes, né, é o extratropical. O extratropical, como ele acontece, o nome extra, né, quer dizer que ele tem características de fora dos trópicos, né, acontece para fora dos trópicos. Então ele mistura massas de ar de característica diferente. Ele pega ar frio de um lado, ar quente do outro e faz uma mistura. O ciclone, Felipe, eu chamo de engrenagem da atmosfera. O ciclone girando de um lado e o anticiclone girando do outro, essas duas engrenagens são o motor para a movimentação das massas de ar. Tá? Então é entre esses centros de alta e baixa que as massas de ar escoam. Tá? Bom, quando essa massa de ar frio escoa em direção a latitudes mais baixas, a dianteira dessa massa de ar frio, o para-choque dela, onde ela bate com o ar quente, ali é a frente. Então a frente fria ela nada mais é do que uma interface entre duas massas de ar diferentes. E a massa de ar frio que está avançando. Né? Bom, quando a gente tem o ciclone tropical, então a gente tem mistura de massas de ar. No outro oposto, lá próximo do Equador, entre os trópicos, né, a gente tem os ciclones tropicais. As baixas pressões que se formam, né, aquelas que se formam e vão para o Caribe, são ciclones tropicais, que ali no Caribe recebem o nome de furacões. Que é diferente, né? Que a causa do furacão é mais relativa à temperatura da água, né? Exatamente. A água então, mais aquecida, né? Porque lá a atmosfera é toda quente. Então, quando forma aquela baixa, não mistura massa de ar. É tudo quente. É uma massa de ar toda quente. Então, esse ciclone tropical, a energia dele não vem da diferença de massa de ar. Vem do excesso de calor e da umidade. Umidade do oceano quente. Quando o oceano quente evapora, né, aquele vapor sobe, quando condensa lá no alto, libera calor lá em cima. Aquele calor lá em cima puxa, faz a pressão diminuir, né, o ar expandir. Quando expande o ar lá dentro, puxa mais ar de baixo. Esse ar de baixo vem com mais umidade, condensa mais, aquece mais lá dentro e puxa mais ar. Tá? É como uma seringa, quando você puxa o êmbolo, você está diminuindo a pressão lá dentro, vai puxar o ar na ponta da seringa. É como acontece dentro de um furacão. A pressão cai, é como se fosse o êmbolo de uma seringa, né? E aí ele puxa o ar de baixo. Esse ar vem, condensa, puxa mais, e a gente tem essa retroalimentação, que não acaba nunca. Só vai acabar quando? Quando você interromper a alimentação de água quente e de umidade da superfície,
que é quando ele entra num continente ou numa água mais fria. Ele para. Senão o furacão não pararia nunca, ele tem essa retroalimentação e tal. Bom, então tá, a gente tem os dois extremos. O extratropical, que acontece fora dos trópicos, e o tropical, que acontece ali próximo do Equador, né, entre os trópicos. Em algumas situações, a gente tem ciclone que não é nem uma coisa nem outra. É uma situação intermediária. Esse a gente chama de subtropical. Pois foi um desses que a gente teve semana passada aqui na costa brasileira. Ele não foi extratropical, ele não tinha uma frente fria bem definida, mas não chegou a ter características de um tropical, que seria um furacão. Ele ficou ali no meio do caminho. Esses subtropicais, aqui na nossa costa, acontecem em média uma vez por ano. Tá? Em 2011, em 2004 a gente teve o Catarina, né? Que foi um ciclone que começou como extratropical. Ele teve as 3 fases, ele foi híbrido. Começou como extratropical uma frente, virou sub e terminou como tropical, como um furacão ali na costa de Santa Catarina. Tá, e alguns anos depois apareceu um ou outro, e daí, em 2011, a Marinha Brasileira resolveu fazer uma lista de nomes para nomear os próximos ciclones tropicais ou subtropicais na costa brasileira. Essa lista tem 15 nomes, em 2011. Esse da semana passada foi o 12º. Essa lista de nomes são nomes indígenas, né? Eles escolheram nomes, pegaram um dicionário de nomes indígenas e foram trazendo. Esse da semana passada, que era o Potira, é nome de flor na linguagem indígena, né? Significa flor na linguagem indígena. E esse Potira, então, foi o 12º desde 2011. Mas aí tem uma informação interessante, Felipe, veja bem. Tem uma média de 1 por ano, né? 1,2, em 10 anos, 12, 1,2. Mas em 2019, tivemos 2. Em 2020, foi ano passado, foram 3. Então veja que está aumentando a frequência deles. 2 em 19, 3 em 20. Esse ano foi o primeiro, mas em fevereiro a gente teve quase um. Em março a gente teve quase outro também. E teve agora esse em abril. E por falar em abril, esse foi o primeiro que a gente teve, e aí está mais uma característica que faz ele ser incomum, né, diferente, é que foi o primeiro ciclone subtropical no mês de abril, desde que essa lista foi feita 10 anos atrás. Então, em uma década, foi o primeiro ciclone tropical no mês de abril. A maioria acontece entre novembro e março. Alguma coisa está mudando. A gente já teve um no mês de maio, foi assim, um excepcional, né? Mas é fato que a gente observa que eles têm aumentado a frequência, né? E estão acontecendo em meses não tão fora. Se esse ciclone, é que agora a água já não estava tão quente mais, né? Onde ele se formou, porque precisa ter 26 graus pelo menos ou mais. Onde esse daí se formou, estava em torno de 26, depois ele foi para uma região mais para o sul, onde não estava tão quente a água. Se ele tivesse formado 1 mês ou 2 atrás, aí tinha chance de a gente ter tido um chegando até a categoria de ciclone tropical, né? Então, teria tido chance, né? Então, assim, depois daquele Catarina em 2004, nunca mais a gente teve um furacão na costa brasileira, né? Mas estamos aí, batendo na trave, batendo na trave, batendo na trave. Pode ser que qualquer hora venha, né? E foi impressionante, né, Giovanni? Porque a área geradora de onda, né? Isso, a questão das ondas, eu esqueci de falar, você tinha comentado, né? Bom, a questão das ondas, o que foi? Ele tinha ventos ali, próximo do centro, entre 40 e 45 nós, né? Na fase mais intensa dele. Vários ciclones extratropicais que passam aqui pela costa, que são os comuns com frente fria, causam ventos dessa magnitude ou até maiores, né? Mais fortes do que isso. Então não foi a força dele que causou essa diferença. Uma característica foi a posição. Ele estava mais ao norte. Os ciclones extratropicais que a gente está acostumado a ver ficam um pouco mais para o sul, né? Mais perto da área alfa, ali, da área brava, um pouco mais para o sul. Esse, então, se formou mais para o norte. E a duração dele, Felipe? Ele foi classificado como depressão subtropical na segunda-feira, e ele, no sábado, ainda era uma depressão subtropical. Então, durante uma semana, ele ficou praticamente no mesmo lugar, né? E para a gente ter formação de ondas, contam 3 características do vento. Uma é a intensidade do vento, né? Então, não eram ventos espetaculares, eram fortes, beleza. A outra é o tamanho da área do oceano
que está recebendo esse vento, que a gente chama de pista de vento. O pessoal da onda, do surf, conhece bem essa expressão de pista de vento, né? Ela não era também assim espetacular. Ciclones extratropicais às vezes têm pistas maiores. Pode ser observado Mas na carta sinótica, né, Giovanni? Que na carta sinótica fica o bem tamanho, claro. o tamanho, isso, na carta sinótica a gente vê bem, né? No Facebook lá do hashtag Céu, eu fiz umas postagens lá sobre o ciclone. Quem tiver mais curiosidade de saber, essas informações que eu estou dando aqui estão lá e mais algumas coisas. Mas a questão das ondas, Felipe, então as características eram a intensidade do vento, tamanho da pista de vento, mas a principal é a terceira característica para formar ondas, que é a duração desse vento. Tá? Então a gente teve vários dias de ventos soprando na mesma região, tá? E isso é energia que vai sendo transferida da atmosfera para o oceano. E como é que o oceano dissipa essa energia? Por meio de ondas. Então a gente teve assim a formação de bastante swell que chegou em toda a costa brasileira. Então a velocidade dos ventos era forte, mas nada espetacular. O tamanho da pista de ventos, nada espetacular também, mas a duração desse vento e dessa pista por vários dias deu uma contribuição de mais energia para essas ondas. Entendi. Ô, Giovanni, o Juca Andrade, né? Mais uma Ah, legal. vai participar Vamos da ver, nossa live. o Juca manda umas coisas difíceis, vamos ver se eu vou saber responder. Eu queria juntar duas perguntas, né? A que o Juca fez com a que eu queria fazer também. O Juca estava falando que se existe vento que entra de repente, ou a gente que não estava atento à previsão. Se é possível isso. Muito boa. Tem outra? Eu vou complementar aqui. Como que a gente consegue identificar, caso a gente não tenha feito a previsão ou esteja um pouco desprevenido, quais são os primeiros sinais que a gente consegue identificar que a gente está entrando uma frente fria ou está entrando um vento muito forte, para você poder tá tendo tempo suficiente, ou pelo menos um certo tempo, para poder se preparar para a entrada. Aí, no caso, seriam as duas perguntas. Beleza, perfeito. Acho que cabem muito bem no momento e são bem pertinentes assim, a quem está navegando, né? Surpresas, elas podem acontecer, por mais que a gente se prepare, por mais que a gente se planeje, por mais que a gente consulte todas as previsões possíveis, né? A gente nunca está 100% livre de surpresas. A gente busca, se informando e olhando diferentes previsões, minimizar, né, as chances, diminuir a probabilidade de ser surpreendido. Então, quando eu faço uma previsão, a meteorologia, ajudo alguém no planejamento, eu ajudo essa pessoa a diminuir as chances de ser surpreendida, né? E a gente tem que considerar aí várias escalas de tempo e espaciais dos fenômenos atmosféricos para falar em termos de surpresa. Aí eu vou juntar com a segunda pergunta, que pergunta como é que a gente faz para saber que a coisa está mudando, né? Então, se a gente tem fenômenos de escala, vamos dividir em escala macro e escala micro, né, para facilitar o entendimento. Então, vamos colocar na escala macro uma frente fria, por exemplo. E na escala micro, um CB, que se forma de repente, do nada. CB é cumulonimbus, né? Para quem não sabe, Isso. é uma nuvem que é carregada de energia, né? Isso. CB é a sigla para cumulonimbus, que essa nuvem é a única nuvem que causa trovoada. É a nuvem que cresce até o topo da tropopausa. Inclusive, ela tem o topo achatado por causa disso, né? Ela bate na tropopausa, né? Então, ela tem 10, 12, às vezes 15 quilômetros de profundidade. A base dela está ali. Né? Parece um cogumelo. Parece um cogumelo. Ela tem essa torre, bate em cima e espalha o topo dela, né? Espalha, parece um cogumelo. Tem boa analogia, bem lembrado, Felipe. Então, essa nuvem com o topo achatado, se você está num dia à tarde e começa a ver uma nuvem cúmulos, né? Aquele algodão vai crescendo, daqui a pouco ele vira uma couve-flor, né? Mas ainda está com o topo arredondado, que é o cúmulos congestos. Ele já pode causar alguma chuva, até alguma chuva forte. Mas ainda não raios, não uma tempestade muito forte. Agora, se ele continuar crescendo e você perceber que o topo começa a ficar achatado, e muitas vezes até parte desse topo começa a desfiar, né? Parecendo cabelo voando assim no vento. Que é o então, isso é o sinal. Né?
Seria os cirros rabo de galo, que ele sai assim. Quando ele vai muito longe, você vê lá longe o rabo de galo. E foi legal você ter falado isso, porque é por isso que a gente tem antes das frentes frias o rabo de galo. Os CBs que se formam na linha da frente fria, em altitude o vento traz esse rabo de galo. É o topo da bigorna, é a bigorna, né, que é o topo dos cúmulos nímbus que vem sendo trazido pelos ventos fortes de altitude. Aí você vê em cima de você. Então quando você vê essa nuvem, essa torre com o topo achatado, você sabe que ali tem uma tempestade. Né? Bom, durante o dia, no verão, aqui na costa de São Paulo, por exemplo, a gente tem a brisa soprando, então o ar vai do mar para o continente, e os CBs costumam se formar primeiro no continente. Depois, mais no final da tarde ou à noite, quando essa brisa começa a enfraquecer, e até depois ela vai inverter, né, o ar começa a vir do continente para o mar, aí você tem chance desse CB vir para o mar. Né? Então, é uma informação interessante. Esses CB se formam primeiro no continente, depois eles vêm para o mar. Então, nesse sentido, a gente, quando está no mar, tem sorte. A não ser que você esteja numa área muito próxima, esteja ancorado, né, numa praia, numa ilha, aí você pode pegar o efeito do CB naquela região continental, mas ele se forma primeiro no continente. Tá? Tanto que no mar aberto, mais distante do continente, distante da costa, você não tem essas chuvas de verão. Né? Você tem outro tipo de circulações que causam chuva. E a frente fria é uma delas. Aí a gente chega na frente fria. Como a gente perceber que está chegando uma frente fria? A gente falou aqui dos cirros. Então, os cirros, eles são indicativos de que próximo de você está tendo formação de CB. Né? Porque essa formação de CB... Oi? É bom a gente, de vez em quando, assim, dar uma revisada, porque tem gente que está entrando agora na vela, está começando a entender, e a gente está falando sobre nuvens, né? E existem vários tipos de nuvens, várias alturas onde as nuvens podem estar, né? E as nuvens de cirros, que a gente está falando, elas são aquelas nuvens que parecem que elas são... que tem vento nela, né? Ela não é gordinha, ela não é Elas cheia. são fibrosas, né? São fibrosas. É como se fosse você pegar um algodão e desfiar ele assim. Aqueles fios, aquelas fibras bem finas, né? E eles estão numa altitude de entre 8 e 10 quilômetros de altura. Elas são bem altas. E é sinal então elas de são vento, indicativas. né? Sinal de vento em altitude. E se tem vento em altitude, provavelmente dentro de 24, 36, no máximo 48 horas, você deve ter uma frente fria chegando, ou um ciclone se aproximando. Então você tem uma virada no tempo. Tá? E você vai acompanhando, a altura das nuvens vai descendo. Quando chega os cirros, a frente ainda está longe. Daqui a pouco você começa a ter nuvens um pouco mais baixas, as nuvens médias, que estão ali entre 3 e 6, 7 quilômetros de altura, que você tem as altocúmulos. Né? Aquelas parecem umas pedras no céu. Tem até um ditado popular que diz céu pedrento, chuva e vento. Né? Então, você tinha os cirros, que era nuvem alta, depois vem nuvens médias, e logo, quando a frente está aproximando, começam a vir nuvens mais baixas, elas vão vindo mais rápido. Tá? Então, é porque essa frente já está se aproximando e você começa já a ver, depois, à distância, você começa a ver as nuvens mais carregadas, os CDs chegando. Outra coisa também, Giovanni, que eu reparo, é quando em volta do Sol também tem uma marca também em volta do Sol. Um halo. Um halo, né? Isso. Esse halo ele é formado pelas nuvens cirros, as nuvens altas. Você pode ver tanto de dia no Sol como à noite na Lua. Né? São as nuvens cirros, são indicativo de cirros, portanto indicativo de que o tempo está para mudar em 24, 48 horas. Né? Agora, nem todas as frentes, Felipe, elas vêm com essa linha de CB, de convecção, e forma tanto cirros, né? E é tão fácil de perceber. Tem algumas que vêm sem muita chuva, né? E tem algumas que antes delas, elas é como se ela tivesse dado um sopro. Deixa eu tomar um gole de água aqui, peraí. Essas frentes, elas geram umas linhas de vento mais forte, que a gente chama de linha de cisalhamento. E essas linhas de cisalhamento, elas andam mais rápido que a frente, então elas chegam antes da frente fria, às vezes elas se adiantam 12 horas, 6 horas, né? Então você está esperando a frente fria chegar amanhã de manhã, aí agora à noite, de repente, dá uma ventania danada. Pô, mas o que é isso? Né? Foi uma linha dessa de cisalhamento que veio antes da frente fria. E essas, aí lembrando da pergunta do Juca, né?
essas costumam surpreender bastante. Elas são bem difíceis de serem previstas. A maioria dos modelos que a gente consulta nos aplicativos não consegue se antecipar, ou aparece um sinal muito tênue delas, que nem chama atenção. Você olha lá no Indy, deu uma viradinha para sudoeste aqui antes da frente chegar e você não dá bola, porque ele não consegue enxergar, como é uma escala pequena, os modelos do Indy não enxergam a magnitude desse vento ali. Mas, por exemplo, o modelo de 2,8 km do IMET, que a gente estava falando no começo, né, do script que eu fiz e tal, esse consegue mostrar muito melhor esse vento das linhas de cisalhamento. Né? Então, lembrando da pergunta do Juca, né, de surpreender. Então, essas linhas de cisalhamento surpreendem, e aí eu faço o gancho com a modelagem numérica, os arquivos GRIB, né? Os modelos de alta resolução, eles são melhores para mostrar essas linhas de cisalhamento, mas tem que interpretar, tem que ter cuidado, né? Eu lembro sempre, não é porque tem mais alta resolução que acerta mais. Ele consegue te mostrar mais detalhes da atmosfera, mas nem sempre na hora certa e no lugar certo. Né? Então, ele vai mostrar para você que tem possibilidade de linha de cisalhamento pré-frontal, mas talvez ele não acerte exatamente o horário, exatamente o lugar onde ela vai estar. E é curto. O tempo que tem da intensidade do vento não é tão longo, no caso. Seria só uma... Isso, a linha de cisalhamento, o vento muda por poucas horas, 1 hora, 3 horas, depois volta à situação que estava antes, pré-frontal. Muitas vezes até confunde, já passou a frente fria, aí daqui a pouco vira de novo. Né? Aí 12 horas depois vira, e essa virada de sudoeste, sul fica mais constante, dura mais tempo. Aí sim é a frente fria. Né? E o pré-frontal... E aí, o pré-frontal é o vento quente que entra antes da frente fria, né? Isso. O vento vai, na nossa costa aqui, ele vai girando sempre no sentido anti-horário. Então a frente entra de sudoeste, depois vai virando sul, sudeste, leste, depois o vento vai virando nordeste. Aqui na costa de São Paulo e Rio, né, na área Charlie, o vento predominante é de nordeste por conta do anticiclone de Santa Helena, né, que fica no meio do Atlântico, sul, e gira, né, com vento de sul lá na costa da África, sul, sudoeste, e vento de nordeste aqui em boa parte da costa brasileira. Então, o que predomina na costa brasileira é pelo menos do trópico, né, do trópico para baixo aqui, de Espírito Santo aqui para baixo, é o vento de nordeste, tá? Só muda quando vem a frente fria. Então, quando a frente fria vem aproximando, esse nordeste vai virando para norte, vira para noroeste, oeste, até a hora que ela entra, vira sudoeste. Né? Então, esse ciclo vai se mantendo. Às vezes, esse vento nordeste dura mais dias. Né? Fica muitos dias, não entra uma frente fria. Né? Às vezes, a frente fria entra também, dura muitos dias. Fica uma semana com vento de sudeste, leste. Né? Vai durando. É a hora boa de subir a costa, né? É a hora boa de aproveitar. Exato. Esse sudeste que dura bastante tempo e não é tão forte, que não sobe tanto o mar, é o ideal, né? Então, só para concluir então as duas perguntas, né, da surpresa no tempo e da frente fria chegando, então com relação à frente fria eu falei das linhas de cisalhamento, que eu vejo com muita frequência surpreender, né, até porque os modelos normalmente são consultados, como eu falei, dos modelos que eu conheço disponíveis nos aplicativos, nenhum mostra com a intensidade correta. Né? Precisa alguém muito treinado, muito acostumado a perceber essas linhas de cisalhamento pré-frontais. Mas esse modelo do IMET, né, que é 10 vezes mais detalhado do que o modelo americano lá, ele consegue mostrar mais detalhes sobre isso. Tá? Mas lembrando, ele não quer dizer que ele vai pôr na hora certa, né? Tem que saber interpretar ali também. Bom, e aí a surpresa, né? Então eu estava falando de escalas. Tem a surpresa dessas linhas de cisalhamento e tem a questão dessas tempestades, que pode ser só uma chuva, uma rajadinha de 20, 25, 30 nós, ou pode ter essa nuvem pode gerar um downburst, né, que são aqueles ventos muito fortes. Desce da nuvem um ar bem forte, né, junto com a chuva, bate no chão, espalha e causa ventos de 50, 60 nós. Esse ano eu lembro que teve um evento desse. Isso seria por causa da inclinação da rampa? No caso, a força que a frente fria está entrando, no caso, por baixo da frente quente, isso faria acelerar os ventos também? Sim, Felipe, isso que você está falando faz sentido, né? Quanto mais força esse ar frio entra, e quanto mais frio ele é, com mais força ele empurra o ar quente. Tá? Isso na questão da frente fria. Acelera, é isso aí.
Mas eu estou falando assim, numa tempestade isolada, sem considerar frentes frias, né? Numa tempestade isolada. Porque essas linhas de cisalhamento, inclusive, tem vezes que ela passam só dá vento, né? Mal dá uma nuvenzinha ou outra, não dá tempestade nenhuma. Mas se essas linhas de cisalhamento vêm numa atmosfera que está instável, elas podem ser o gatilho para formar uma baita tempestade. Então não é a frente fria, mas às vezes causa tempestades piores do que a frente fria, se ela pegar uma atmosfera instável. E como que a gente vê se a atmosfera está instável? Então a gente tem alguns mecanismos para ver isso. Um dos principais índices usados para ver isso, e na navegação o pessoal usa bastante, é o índice CAP, C-A-P-E. Na verdade é CAPE, né? Convective Available Potential Energy. Energia potencial disponível para convecção. Convecção é o processo físico que forma as nuvens, que é a subida do ar quente, fica mais leve, sobe, condensa e forma as nuvens. Esse processo é a convecção. Tá? Então, a CAP, ela te mostra quanta energia tem para formar essas nuvens. Se tiver CAP acima de 1000, então você já tem formação de CBs com trovoadas e tal. Se tiver acima de 2000... Teve uma pergunta aqui que passou aqui um pouco antes, só para confirmar. O CB seria o Pirajá. O Pirajá ele pode acontecer até sem ter chegado a CB. Você tem, às vezes, Pirajá, que é aquela pancada de chuva, né, formada só por um cúmulos congestos, que é uma etapa antes dele virar CB. Não precisa ter o topo bigode. Então, isso é muito comum do Espírito Santo para cima, né? Nordeste até o Espírito Santo, dessa circulação da Alta de Santa Helena, às vezes forma uns cúmulos congestos, não chega a ter trovoada, raio, mas dá uma pancada de chuva forte, né? Então o Pirajá ele pode acontecer mesmo quando ainda não é um CB, tá? Que é essa pancada de chuva mais forte. Tá? Bom, então aí falando desse CB, quando você olha a CAP e ela está acima de 2000, principalmente se estiver perto de 3000, aí é bem perigoso, você pode ter essa situação de rajadas de vento muito fortes, que não vão aparecer na previsão de tempo, nenhuma de software aplicativo, né? Alguma chance nessa do INMET de 2,8 km eu já consegui identificar. Até fiz uma postagem lá no #Cell, ele mostrando um vento radial assim, né? Mas ele vai mostrar ali 20, 30 nós e na realidade você pode ter 50, 60, tá? Formado por uma tempestade dessa. Tá? Então você consegue ver isso analisando a instabilidade atmosférica. Tá? Então se o CAP estiver muito alto, não importa se está sol, fique esperto que uma tempestade dessa se forma de um céu azul até um vento de 50, 60 nós, você tem 1 hora e meia. Tá? É muito rápido. Às vezes não dá tempo de você escapar. Tá? Então são situações onde a gente pode ser surpreendido, né? Concluído então a resposta ao Juca e a outra pergunta lá sobre a frente fria. Entendi, Giovanni. Outra coisa que eu tenho achado legal, quando a gente vai correr regata na Ilhabela, a gente tem um site chamado Muito Bons Ventos, você deve conhecer, né? Que Sim. Ele fornece a condição do vento naquele momento em algumas boias, né? Então isso facilita. Fantástico. E parece que está expandindo aí para mais alguns lugares. Né? Não sei se já está funcionando isso, mas é uma iniciativa muito legal, né, Giovanni? Eu nem conheço quem faz esse trabalho, mas queria aproveitar para dar os parabéns aí, que é muito legal. É uma excelente iniciativa. Ele começou, é um velejador, e ele começou percebendo, né, que as medições de vento aconteciam sempre no continente, mas ele não estava no continente, ele estava no mar, né? E aí ele pensou em colocar numa boia lá, eu não sei se era exatamente uma boia, mas tinha alguma coisa lá no meio, acho que era uma boia da Marinha ou do Porto, lá de São Sebastião. Então ele instalou um anemômetro, teve muitas dificuldades para transmitir esses dados, para manter funcionando com placa solar, porque os pássaros vinham, faziam as necessidades em cima e tapavam a placa, né? Então ele experimentou várias tecnologias diferentes, e hoje tem um site muito legal que mostra esses ventos em vários pontos do canal de Ilhabela, e agora está expandindo para outros pontos do litoral, né? Eu até publiquei esses dias alguma coisa sobre eles e tenho conversado com eles para ver se a gente consegue, juntando esforços, conseguir avançar mais, né? Juntando os dados observados com previsões de alta resolução para poder trazer para quem navega informações mais precisas. Então, pessoal, quem quiser conferir, é só entrar no site muitosbonsventos.com.br e você vai conseguir aí olhar. Acho que hoje eu acho que só está, por enquanto, Ilhabela, mas já entrou lá Angra dos Reis, Ubatuba,
Parece que ele vai conseguir liberar aí mais alguns lugares aí para estar disponibilizando essas informações, né? Em tempo real. O que, É uma pô, iniciativa muito legal. fazendo uma travessia, né? Como é que está o canal da Ilhabela? Se você tiver um É, telefone, você... Fantástico, né, Giovanni? é. Sim, é muito, muito, muito legal. Ele recentemente implementou lá um mecanismo de assinatura dos dados. Então, livre, sem pagar, você acessa o dado de uma hora atrás. E aí, para você ter o dado atualizado e ter um histórico, tem uma assinatura, é pouca coisa, né? Tudo tem um custo, né? Para ele manter essa rede funcionando, tem um custo. Então, eu acho justo que tenha algum tipo de pagamento nisso, e é uma coisa pequena, né? Não é um valor alto. Vale a pena. O Décio, amigo nosso também, ele está falando que no Rio também tem as boias medindo, né? E no Rio você ainda consegue ver as correntes, né? O que é Sim. muito legal, né? Tem um sistema, chama o SIM, acho que é SIM Costa que chama, tem várias boias no litoral brasileiro, eles medem os parâmetros meteorológicos e medem também parâmetros oceânicos, né, corrente, altura de onda. Inclusive, eu postei também lá, essa semana a gente bateu recorde de média de altura de onda numa boia lá na Baía da Guanabara, com esse ciclone aí, né, eu não lembro quantos anos, não sei, mas de vários anos que tem essa medição, foi o momento em que a gente conseguiu, não foi o pico de altura de onda, mas na média de um certo intervalo de tempo, a gente teve uma constância de alturas maior do que já tinha sido registrado até então. Então foi um evento, lembrando de novo do ciclone, né, das ondas que você falou, lembrei dessa informação. A gente teve um recorde de altura de ondas ali no Rio de Janeiro. É muito legal, Giovanni, mais uma vez a gente poder bater esse papo, né? Essa oportunidade que a gente tem. A gente A Maia Décio está confirmando aqui, ó, se encosta. É isso aí. Tem muita gente aí na live, né, Giovanni? Queria agradecer aí a presença de todos, participando Valeu. aí com perguntas. Está aqui o André Freitas, um parceiro nosso em comum. Está aqui Fala, o André. André, aprendi muito com o André nas clínicas lá do André. Recomendo. André é um grande amigo nosso, tem a clínica lá em Angra. Clínica de Vera lá no Bracuí. É isso aí. E lembrando, né, Giovanni, que essa iniciativa é uma participação da Brana, né, que há muito tempo vem fazendo um trabalho, não só comigo, com você, mas com o Luciano também, do Veleiro Liberdade, o Juca, o Pedro Rodrigues na parte da elétrica. Ele vem ajudando a transmitir um pouco de cultura para a gente, né? Eu acho que nesse momento de pandemia foi muito útil. A gente fez ano passado uma série de lives também, que foi um sucesso. É sempre bom Tá poder... fazendo um ano, né, Felipe? Acho que um ano atrás, em abril, a gente fez uma live, né? Um ano. A gente já tinha feito outra antes, eu acho. Não foi, Giovanni? Antes da Acho que pandemia? tinha feito mais uma, tinha feito mais uma. Mas eu lembro que um ano atrás a gente fez aqui também, no começo da pandemia, uma das primeiras lives, assim. E é sempre um prazer, Giovanni. A gente, quando faz essa live, eu recebo bastante mensagem positiva aqui. O pessoal tem falado aí também aí no chat. Como é bom a gente Daquela poder... live, você está lembrando das lives, né? Daquela live, algumas pessoas que me conheceram por meio daquela live contribuíram muito com o avanço do meu conhecimento e da minha experiência com a meteorologia na náutica. Teve algumas pessoas que depois entraram em contato comigo, me convidaram para participar de alguma coisa, me trouxeram elementos novos no meio náutico. Então, aquela live do ano passado foi um marco para mim. Eu tive bons contatos e aprendi bastante com essas pessoas que eu conheci por meio daquela live. E a Velejar Brasil está de portas abertas aí para você, né, Giovanni? Essa parceria que a gente tem aí, fora de série. Quem não sabe, o Giovanni também é velejador. Giovanni tem um barco lá em Paraty, não é isso, Giovanni? É um Ranger 22. Agora, infelizmente, não estou mais, Felipe. Precisei vender ele. Mas fiz boas velejadas com Ranger, barquinho gostoso para velejar, um pouco arisco, né? Boas velejadas lá em Paraty. E tive a oportunidade de fazer algumas travessias também com outras pessoas, né? E pegar um pouco mais de experiência, né? Mas eu considero assim que a minha experiência na meteorologia é maior do que na navegação. Então, quando eu estou trabalhando com o pessoal que navega e tem mais experiência, eu sempre aprendo bastante, não só da meteorologia, mas da meteorologia aplicada na navegação. Porque eu tenho mais de 20 anos de profissão como meteorologista.
mas essa meteorologia que eu faço não foi sempre aplicada na navegação, né? Foi mais genérica. Eu trabalhei muitos anos no CPTEC, né? Durante 12 anos, traçava cartas sinóticas, né? Mas era uma meteorologia mais geral. E aí, Giovanni, de uns hoje em 5 dia, anos... eu considero a meteorologia, acho que 60% da navegação, na minha opinião. Eu acho que se você está por dentro, está informado da meteorologia, você vai saber o seu limite, até onde você pode ir, o que você se sente confiante para poder fazer. Então, assim, você já tem uma grande habilidade para ser um excelente velejador, né, Giovanni? Valeu, Felipe. Valeu pelo incentivo. Quem quiser manter contato com o Giovanni, segue ele nas redes sociais. Ele tem um canal no YouTube muito legal, chamado #Cel, em todas as redes sociais. Giovanni, a gente está acabando. Infelizmente, a gente só tem 1 hora. E sobre o curso, Felipe, só lembrando do curso lá da parceria com a Brana, depois a gente divulga pela Velejar Brasil certinho os dados, quando vai ser. Começa no dia 6 de novembro, a primeira aula ao vivo. Ok, galera, dia 6 de novembro. Quem quiser mais informações, tem lá no site da Brana, pessoal. Segue eles na rede social também, Brana Naval. E bons ventos aí, Giovanni. Bons ventos a todos aí. Obrigado por participarem. Obrigado pelos elogios aí. Não deu para atender todo mundo, que o assunto acaba sendo muito longo. Mas obrigado aí, pessoal. Valeu, Felipe. Te agradeço aí a recepção, o carinho de sempre, o espaço. E valeu o pessoal que participou aí, né? Teve bastante gente legal participando. Valeu. E fica o convite, então, para acompanhar os perfis do #Cel, para fazer o nosso curso. E, Felipe, conta sempre comigo aí. Tamo junto. O nosso comandante aí das regatas entrou aí agora, aproveitando para reforçar o convite aí para você ir lá correr uma regata com a gente lá em Angra também, Giovanni. Falou? Valeu, Felipe. Quero ir sim. Quero ir assim que der, tô lá. Grande abraço aí. Bons ventos. Valeu, Felipe. Valeu. Bons ventos e bons tempos. Obrigado. Abração. Valeu.